Você aí não vai perder o último vídeo, né? Você já ficou até agora e fala sério, no vídeo anterior você aprendeu um monte de coisas que não sabia. Fique até o final para aprender tudo, beleza? Então, galera, no vídeo anterior a gente falou da orientação pelo Sol. Agora a gente vai continuar falando da orientação por outros astros. Vamos começar falando sobre orientação pela Lua. A Lua, ela realiza no céu o mesmo movimento que o Sol, ou seja, ela nasce no leste e se põe no oeste. Para quem já sabe se orientar pelo Sol usando o seu próprio corpo como bússola, a forma de se orientar pela Lua é a mesma. Você vai apontar o braço direito para onde ela nasce, você vai ter o leste, do outro lado o oeste, na frente o norte e atrás o sul. Existem alguns probleminhas de se orientar pela Lua, que são, por exemplo, numa noite nublada que você não consegue enxergá-la no céu, não tem como você se orientar. Durante a fase em que ela está de lua nova e que você não consegue vê-la no céu, também não tem como. E ainda tem a questão de que, dependendo da estação do ano que se está, ela vai nascer mais cedo ou mais tarde e se pôr mais cedo ou mais tarde. A gente tem também a orientação pelas estrelas, ou pelo que a gente chama de constelações, que são grupos de estrelas. No nosso planeta, dependendo do ponto onde você estiver, vai ser o conjunto de estrelas que você consegue enxergar. Quem mora no hemisfério norte, por exemplo, usa a constelação Ursa Maior para fazer essa orientação, e a estrela polar é a que aponta para o norte. No nosso caso, que estamos no Polo Sul, a orientação é realizada através de uma constelação chamada Cruzeiro do Sul. A constelação Cruzeiro do Sul, ela é composta por um conjunto de 5 estrelas que são a Rubídia, a Pálida, a Mimosa, a Estrela de Magalhães e a Intrometida. Se você traçar uma linha imaginária entre elas, você vai perceber que elas formam uma cruz no céu, daí o nome Cruzeiro. Obviamente que Cruzeiro do Sul tem a ver com o ponto cardeal sul. Como é que eles fazem para se orientar usando o Cruzeiro do Sul? Então, normalmente, é traçada uma linha imaginária a partir da Estrela de Magalhães. Essa linha imaginária, ela vai ser traçada inclinada até chegar próximo à linha do horizonte. Esse ponto é chamado de ponto sul. Quem sabe se orientar, sabe que usando o próprio corpo, o sul fica sempre atrás. Então, o que a gente faz? A gente se posiciona de costas para esse ponto e aí a gente encontra os pontos cardeais. O sul atrás, o norte na frente, o leste à direita e o oeste à esquerda. Existem alguns instrumentos de orientação e localização. Dentre eles, o mais famoso e o mais antigo é a bússola. A bússola é um instrumento de orientação criado pelos chineses há milhares de anos atrás. Ela possui uma agulha imantada. O que quer dizer isso? Ela é friccionada no ímã para ela ter tanto a capacidade de atrair o ferro como de ser atraída por ele. E a ponta norte da bússola, vai apontar sempre para o norte magnético. Bom, vamos entender melhor isso. O polo norte magnético da Terra é diferente do polo norte geográfico. Então, deixa a gente pensar sobre. O polo norte geográfico é aquele onde a gente tem exatamente o centro da Terra ao norte e embaixo exatamente o centro da Terra ao sul. Quando eu uso os pontos cardeais, o norte dos pontos cardeais aponta para o polo norte. Se eu tivesse como seguir em linha reta, eu chegaria até lá. Mas a bússola, ela vai seguir o movimento que o ferro faz no interior do nosso planeta, de modo especial no núcleo. Isso significa que quando ela aponta para o norte, ela não está necessariamente apontando para o Polo Norte, mas ela está se alinhando com o movimento que o ferro faz dentro do planeta. Normalmente, entre o Polo Norte geográfico e o Polo Norte magnético, que é esse que a bússola aponta, existe uma diferença. Hoje, essa diferença é de 1.400 quilômetros e ela pode continuar mudando, porque o ferro vai continuar se movimentando no interior do planeta.
Normalmente, os aviões, as embarcações que usam a bússola para se orientar, elas utilizam também as cartas de navegação. Essas cartas fornecem cálculos que vão calcular essa diferença entre o polo norte geográfico e magnético e vão fazer com que os navios e os barcos cheguem ao ponto corretamente, se orientem, se localizem corretamente. Eu fiz um videozinho mostrando para vocês como se orientar pela bússola e eu vou passar ele agora na sequência. Vamos lá então, pessoal, conhecer a bússola? A gente viu que a bússola é um instrumento de orientação usado desde os primórdios da humanidade, inventado pelos chineses. Essa daqui é uma bússola escolar que a gente compra na papelaria, nessas casas de R$1,99. Tá longe de ser uma bússola profissional, que é aquela usada na navegação, usada nos voos ou mesmo pelos escoteiros. Normalmente a usada pelos escoteiros ela é bem mais pesada e ela tem um número maior de elementos. Nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem essa parte verdinha, que é a base. Temos a agulha, que é essa parte que está se movimentando aí. Temos o ponteiro, que é essa pontinha amarela. E na base a gente tem a identificação tanto dos pontos cardeais quanto dos pontos colaterais. Como é que a gente usa a bússola? Primeira coisa, a gente nunca usa a bússola na vertical e muito menos na sua mão. A gente precisa procurar um espaço horizontal e reto para poder colocar a nossa bússola. Nesse caso, de preferência, um espaço que seja bem retinho para não correr o risco de você encontrar o ponto de orientação errado. Você vai colocar a bússola, vai tirar a mão e vai aguardar que a agulha da bússola estabilize. O que é isso? Quando você coloca, a agulha fica em movimento. Quando ela para de se movimentar, significa que ela estabilizou. Então agora você já pode pegar a base, girar lentamente e colocar o N de norte bem embaixo do ponteiro. Pronto, você já tem o norte, o sul, o leste e o oeste magnéticos. O que significa isso? Que a posição dessa agulha indica exatamente a posição que o ferro que está no núcleo do nosso planeta está concentrado. É diferente do norte geográfico, porque o norte geográfico é a posição central ao norte, polo norte, e a posição central ao sul. Eu vou deixar um videozinho ensinando vocês a fazer uma bússola caseira para quem quiser experimentar em casa, ok? Abraços, até mais! Outro instrumento de orientação muito utilizado por nós é o GPS, que é encontrado hoje nos carros, nos celulares. O GPS é a sigla para o Sistema de Posicionamento Global, em inglês, né? Por isso que GPS está invertido. O Sistema de Posicionamento Global é um sistema conectado com uma rede de satélites artificiais que consegue dizer com precisão a localização de qualquer ponto na Terra. Para fazer isso, o GPS utiliza dois conhecimentos da geografia. Ele utiliza as coordenadas geográficas e os pontos cardeais e colaterais. Bom, pessoal, até mais. E, obviamente, que a dica de hoje não poderia ser outra. Te orienta.